é sobre deixe sua emoção te dizer que... Aí eu pergunto para vocês, quando eu faço essa pergunta, deixa sua emoção te dizer que... O que vem na cabeça de vocês? Que recado as emoções têm para nos dizer? O que elas querem nos contar? Fica uma pergunta, né? E aí eu tenho um propósito com essa palestra, né? Um propósito de mostrar para vocês uma ferramenta a favor de vocês, uma maneira, um manual, uma forma de utilizar as emoções a nosso favor. Certo? E vocês? Agora eu quero saber de vocês. Qual a expectativa que vocês têm diante de um tema desse jeito? O que vocês imaginam que pode acontecer nessa palestra? Eu vim, né, com a pretensão de saber o que fazer com as minhas emoções quando elas vierem. Ótimo. Perfeito. Qual a expectativa? Qual o objetivo de vocês diante dessa palestra? Cada um pensa. Se não quiser falar, tô vendo que a plateia é caladinha. Daqui a pouco vocês falam. Tô vendo. Pois então eu vou me apresentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome da Thaís, em nome do sindicato, né, pela procura, pela confiança, que tem dado, pelo apoio que tem dado pelo nosso trabalho. O Alexandre está ali fora, daqui a pouco ele vai fazer a palestra dele, né? E vamos juntos nesse momento de troca. É um momento de troca. Eu estou no palco, mas a gente está aprendendo juntos, ok? Meu nome, então, é Raíssa Guiar. Eu sou treinadora física, personal trainer, há mais de 30 anos. Há uns 5 anos atrás eu me deparei com as minhas emoções e fiquei preocupada, querendo entender melhor sobre isso, e fui estudar PNL. Hoje em dia eu sou terapeuta em PNL, em programação neurolinguística. Sou atleta desde os 9 anos de idade. Não sei o que é viver sem o esporte na minha vida. E sou mãe de 2 meninas e tenho 4 gatos. Né? Então, eu vou começar dizendo o que é emoção. Como é que a gente define essa palavra? Emoção. Emoção, conturbação. É um substantivo feminino. É uma agitação de sentimentos que traz um abalo afetivo, né? E o abalo não só afetivo, ele fica um abalo moral, um abalo físico. E como que a gente lida com isso? Essas reações são causadas de acordo com o que está acontecendo no ambiente. Os fatos, as notícias, o que está acontecendo no movimento da vida provoca essas emoções na gente, certo? Então, emoção, pensamento, comportamento, gente, é tudo junto e misturado. Não tem como separar. Mas no caso, você colocou a emoção ali como conturbação, mas não existe a emoção boa? Ou ela também é uma conturbação? Imagina você no estado normal que você está hoje. Como é que você chama? Landim. Landim? Landim, imagina você no estado que você está hoje. Se acontece uma notícia muito boa, vamos supor que eu te digo que você ganhou na loteria, que é para você ir buscar seu prêmio agora. Vai causar uma conturbação ou não nas suas emoções? Vai ter um movimento, um turbilhão de emoção? Então, não necessariamente a reação da emoção é ruim. Ela pode ser uma sensação boa, né? Agora ele tocou, gente, num ponto-chave, uma pergunta muito importante. Obrigada pela pergunta. Sabe o que é? A gente tem a sensação que as emoções são ruins.
A gente aprende, desde criança, a conter as nossas emoções. Cala a boca, fica calado, não é para você se expressar agora, você está sendo inconveniente. Ou então, você tem medo, você fica com vergonha de ter tido medo, você tem vergonha de estar sentindo as emoções. A gente aprende desde criança a pôr um pano quente nas emoções e a não lidar com elas. Né? E a gente tem esse estigma de que as emoções são negativas, são ruins. Não existe emoção ruim. Eu vou explicar para vocês, não existe emoção ruim. Emoção, ela é reguladora. Ela existe para um propósito, para um fim. O que importa é a gente entender qual é o fim que essa emoção está trazendo para a gente. E não a gente simplesmente abafar, embrulhar, jogar no cantinho e fingir que não aconteceu. Imaginem vocês uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, tá? Dentro dessa caixa, você tem lá um martelo, um alicate, uma chave de fenda, ok? E quando acontece de você ter que manipular alguma coisa, alguma máquina na sua frente, as emoções elas vêm igual essas ferramentas. Você se depara com um prego, você precisa do martelo. Aí a emoção vem e fala assim, toma o martelo, toma o martelo. Aí você fala assim, não, deixa pra lá, vou passar por esse prego sem o martelo. E fica quieto, martelo. Eu não preciso de você. Fica quieto, para de pular aí. E, na verdade, o que o martelo está querendo te dizer? Que eu estou aqui para você me usar. Martela logo esse prego e resolve esse problema. Então, as emoções, elas vêm à tona para dizer algum recado para a gente. E se a gente ignora as emoções, a gente não escuta esse recado. E a gente não age de acordo com aquilo que está sendo jogado à tona para a gente reagir. Então, olha só, não são emoções negativas. É difícil sentir as emoções, mas elas são positivas. Elas estão ali para dizer para a gente, reage, faz alguma coisa. E cada uma delas está dizendo para a gente reagir de alguma maneira. Agora, a gente não aprende isso. Né? A gente aprende a guardar na caixinha, esconder, não contar para ninguém e ainda tirar selfie e falar, tá tudo ótimo. Tá tudo bem, aqui dentro está tudo turbilhando e a gente fala, você tá bem? Tô ótimo. Né? Tá? Boa pergunta, vou explicar mais, vou falar muito sobre isso ainda, tá bom? Obrigada. Então, as emoções, elas são a base do nosso pensamento. Se a gente entende como funcionam as emoções, para que elas servem, a gente melhora e organiza o nosso pensamento. Organizando o nosso pensamento, a gente vai melhorar o nosso comportamento. Melhorando o nosso comportamento, a gente vai melhorar nossos resultados. Então, está tudo junto e misturado na mente da gente. Na mente, no corpo, na alma. Não tem como separar. Não tem como embrulhar e jogar dentro da caixinha. Não tem como. É importante que a gente pare para pensar e ouvir o que elas têm para dizer para a gente. Então, quais são as emoções que a gente mais experimenta? Quem se arrisca? Gente, umas mais de 30 que a gente sente o dia inteiro. Dor é um sentimento, né? Dor de quê? Em relação a quê? Emocional. Dor emocional. Em relação a quê? Traumas. Que tipo de trauma? Traumas na profissão. Tá. Ok? Ainda não foi falado uma emoção. Trauma não é uma emoção. É um sentimento. Angústia. Angústia é uma emoção. E a angústia é uma emoção forte, grande, dilacera por dentro. E a gente
ela pode ser para diante de tudo. Pode ser diante do trabalho, pode ser diante de relações interpessoais, pode ser diante de você com você mesmo, você conversando com você e questionando se você está certo, se você está errado, se você está com culpa, é outro sentimento, outra emoção. O que mais? Medo. Medo é uma emoção primária. O que mais? Alegria. Tristeza. Maravilha. As carinhas estão dedando aí, né, Lu? Surpresa, emoção. Olha, aparece uma surpresa, você fica... Aquilo mexe com você. E por aí. Desapontamento, arrependimento, indiferença, percepção, decepção. Decepção. O que mais? Raiva. E junto com a raiva tem um tanto. O que vem junto com a raiva? Ódio. O que mais? Vem um tanto, né? Então, para que servem essas emoções todas? Elas servem para regular as nossas ações. Regular as relações interpessoais. Então, se eu estou diante de uma pessoa e sinto alguma emoção, essa emoção está me dizendo o quê? Se eu estou alegre, está me dizendo que eu gosto de ficar ao lado daquela pessoa. Se eu estou com raiva, ou repulsa, significa que aquela pessoa me faz mal. É melhor eu me distanciar dela. Se eu tenho amor, eu quero aquela pessoa do meu lado. Se eu estou com ódio, eu quero distância daquela pessoa. Então, a emoção, ela traduz o que a gente está sentindo naquele momento e como a gente precisa agir, certo? E comunicar também serve para comunicarmos. É importante eu falar com a pessoa que está ao meu lado, falar assim, nossa, eu estou muito feliz. Gente, eu vou falar com vocês, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter sido convidada para estar aqui com vocês nesse momento de troca. É importante, quando a gente verbaliza e comunica o que a gente está sentindo com as pessoas, a gente abre canais, né? Ela também representa a realidade. Acontece um fato, as emoções vêm à tona. Significa que a gente está interpretando o fato que está acontecendo. E as emoções, elas são diferentes entre as pessoas, ao mesmo tempo que acontece delas serem semelhantes em determinada situação. Então, diga. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está querendo dizer do diálogo interno. Aquela discussão que a gente fica entre o anjinho e o capetinha. Existe alguma emoção? Pergunta de novo, por favor. Se para você ter uma emoção, necessariamente tem que ter um pensamento. Ótimo. Obrigada pela pergunta. Gente, não existe ficar sem o pensamento. Existe a forma de meditar, de buscar aliviar, mas os pensamentos, eles são o tempo inteiro, são construídas imagens na mente da gente o tempo inteiro. E a emoção, ela traz várias imagens. E nunca vem uma emoção só, vem várias juntas. Elas andam em cardume, né? Você não está sentindo só alegria, você está sentindo alegria, êxtase, euforia, né? Felicidade, um tanto de coisa junto, tá? Eu não sei se eu consegui responder. Não tem como a mente não tá pensando. Então, ela está sentindo, ela pensa. Ou ela pensa, ela sente. Por isso que naquele outro slide, eu coloquei as setinhas tanto para cima quanto para baixo. Não existe uma ordem certa.
Eu sinto, eu penso, eu tenho um comportamento. Eu tenho um comportamento, eu penso sobre o comportamento, eu sinto. Mas eles três estão juntos e atuantes o tempo inteiro. Ficou mais claro? Ficou mais claro? Deixa só ele terminar de concluir. Aham. Mas pode ser. Eu quero só saber se eu consegui. Vocês entenderam o que eu disse? Só um minutinho também. Concluiu? Você tem uma emoção necessariamente tem um pensamento vinculado àquela situação. Aí tem que ser a questão de seguinte, né? Sim. Sim. A palestra eu falar sobre uma estrutura. Antes da emoção, você chega com um estímulo, aí você cria uma estrutura para trabalhar com ela. Esse conceito. Vou falar disso. Ele vai aprofundar, né, Alexandre? Ele vai falar dos processos da mente. E aí ele vai te responder isso melhor, tá? Ele e depois você, ok? Então, a pergunta minha é o seguinte: esses pensamentos e essas emoções, pensamentos e emoções, a gente deve, claro, no momento certo, na pessoa certa, exteriorizar ou guardar dentro dela. Como é que funciona essa transição? Como é que deve ser feito isso? Ou você fica remoendo, deixa, ou você chega e fala assim, Sim. Aham. não é nada disso, não. Você está levando para o caminho, Aham. acho que houve uma identificação errônea com a pessoa e tal. Ou você tem que estar fazendo assim, de você ficar vermelho com a pessoa, um minuto que é amarelo, Essa é a principal proposta que eu trouxe hoje. Mostrar para vocês uma forma, um manual de como lidar com as emoções. E aí, quando você descobrir esse roteiro, você vai responder essa pergunta, tá? Em relação a que perguntou você, a emoção pode vir ser um pensamento anterior, né? E, por exemplo, pelo pensamento, não fala, por exemplo, no esporte, por exemplo, futebol. A pessoa não está pensando se tomar gol, não. Toma outra estrela, por exemplo. Se faz, ali. Caso, por exemplo, a gente pode meia do seu lado, não está pensando em nada, por exemplo. Está pensando em alguma coisa, né? Assim, vai colocar nesse lado. Quem depara com uma notícia, por exemplo, da morte de alguém. Então, você não está pensando em morte de ninguém. É parecido com aquela notícia, já desencadeia uma emoção de imediato. Sim. Já desencadeia e já vem uma imagem no cérebro. De cara, na hora que você sente a emoção, vem as imagens. Né? Alexandre vai aprofundar isso. Ele está ali balançando a cabecinha assim. Tá? Eu vou andar um pouco mais aqui para a gente chegar no contexto ali. Então, a gente também define os nossos estados internos. O que seriam os estados internos? As emoções definem se a gente está arrependido, ou se a gente está confiante, ou se a gente está com medo de errar, com medo de falhar, né? Também define como a gente está. Define a nossa identidade, nosso papel. Eu, no papel de palestrante aqui, eu tenho que ter a responsabilidade de trazer um conteúdo, de propor para vocês uma reflexão, um caminho. E vocês, enquanto de ouvinte, de ouvir, de ter a expectativa de ver o que aquilo pode me ajudar, né? E de regular a nossa missão. Qual é a nossa missão? Né? Se a gente tem um propósito na vida, se a gente tem uma missão, eu tenho aqui a missão, né, hoje, com vocês aqui, de trazer uma proposta útil e prática para que vocês apliquem. Então, eu tenho uma missão de ser boa pessoa, justa, bela, boa, honesta. E vocês também. Em prol de quê? De uma sociedade, de uma convivência. Então, é um nível mais superior. Um nível de missão, de propósito. Tá? E isso tudo regula o nosso caminho, os nossos passos.
Então, a gente tem 5 emoções básicas que a gente nasce com elas, que é medo, alegria, tristeza, raiva e aversão. Um bebê, ele mostra isso claramente pra gente, sem ter vivido. Com 7 dias, ele chora, ele reclama, ele faz careta, ele ri espontaneamente, né? São formas de trazer as emoções à tona. E elas são base. Tem as relações de grupo, culpa, responsabilidade, altruísmo. São emoções relacionadas ao grupo. Tem as da identidade, vergonha, rejeição, angústia, depressão. Tem também os estados internos, que são aqueles que definem como a gente está, angustiado, frustrado, se sentindo fracassado ou se sentindo realizado. São aqueles diálogos internos, aqueles que a gente guarda pra gente, lá dentro, como eu estou me sentindo. As pessoas não veem o que eu estou sentindo, sou eu que estou sentindo, né? Tem o de comportamento, ansiedade, arrependimento, tédio. E tem também irritação, frustração, orgulho, revolta, curiosidade. Nós vamos falar assim mais pra frente. Aí o que acontece? Você sabia que as pessoas preferem ignorar as emoções do que falar sobre elas? E elas acreditam que a emoção vai embora sozinha? E não é assim. Elas vão se acumulando. É como se você embrulhasse, colocasse numa caixinha e ela fica ali se debatendo e você põe outra lá dentro, e isso pode provocar doenças no nosso corpo. Ok? E existem estudos dizendo como que a gente pode agir em relação a isso. Saber falar, verbalizar as emoções é o primeiro passo para a gente processá-las. Então, à medida que a gente identifica uma emoção, a gente se pergunta, para que serve? O que ela está querendo me dizer? A gente não foi educado a fazer isso. A gente foi educado a esconder as emoções, a guardar na caixinha. Esse caminho a gente faz fácil. Acontece um evento com a gente ignora e continua, né? Mas se esse caminho foi construído, a plasticidade do nosso cérebro permite que a gente construa outro caminho. E é essa a proposta que eu faço para vocês hoje, de construir um outro caminho para lidar com as emoções de vocês. Desculpa estar só, mas justamente o ponto que eu queria na hora. Como você faz para vir início e para resolver? Agora, talvez ela vá falar na frente, não sei, mas desde falar com o outro, falar com as pessoas adequadas, é a palavra adequada. Porque Sim. Vocês querem a emoção, uma pessoa negativa que está, às vezes, querendo o seu sucesso, acarreta mais uma situação. Então, esse ponto que eu queria saber, o que fala deixou aí? Falar com as pessoas. Falar é uma maneira de aliviar a pressão mental. E as pessoas que falam? Existem os profissionais, né, que são capacitados para te ouvir, para te orientar. Existem os profissionais e existe também aquela pessoa que você escolhe para ser seu companheiro, aquelas pessoas que você escolhe em quem confiar. É claro que você não vai sair falando para todo mundo, você não precisa se expor, mas quando você se abre com alguém, imagina uma situação de um amigo se abrindo com você. Né? Você está vendo a vulnerabilidade dele. Você vai ter todo o cuidado de ouvi-lo e a sua intenção é de ajudá-lo, não é? E aí, a gente tem isso como ser humano. Todo ser humano tem essa sensação. Quando alguém abre a guarda, a maioria não está ali para cutucar a sua ferida. A hora que você abre, você fala assim, a pessoa, de repente é uma pessoa que você tem como uma parede, uma figura importante, forte, de repente vira para você e fala assim, nossa, eu estou passando um problema. Aí o que você faz? Você faz assim, viu? Senta do lado dele, você quer ouvir, você quer ajudar. Isso é natural.
né? Num sistema de comunidade, tudo. É isso que a gente espera, né? Agora, como a gente já teve várias experiências de se abrir com alguém, e esse alguém, pá, abre com o pai pá, abre com a mãe, pá, você não quer abrir com mais ninguém. Você cria uma crença de que as pessoas vão te bater, né? Então, vai com calma. Primeiro, entenda o que a emoção está querendo te dizer, depois você vai para a ação, tá? Então é isso, eu faço um convite a vocês a refletir sobre o recado que cada emoção tem para dizer. O sentimento não desaparece, ele fica acumulado e tende a aparecer como doença. A existência, falar sobre as emoções, confirma que ela existe. Se fica só no plano das ideias, não vai para o concreto, você também não acessa aquilo da maneira adequada. Diminui a intensidade quando você fala com as pessoas, melhora as relações com as pessoas. Quando você fala, eu me sinto magoado com a sua atitude. Não é assim, você me magoou, sou eu que estou me sentindo magoado. É uma delicadeza falar com a pessoa que o sentimento é seu. A ação dela provocou um sentimento seu. Então, a gente também tem que aprender a entender que o sentimento é nosso. O sentimento do outro não era para te magoar. A maioria das pessoas tem boas intenções mesmo quando a gente erra. E ninguém quer errar. Errar dói. Errar, falhar, dói, ninguém quer, né? Então, a gente melhora as nossas relações, a gente fica mais produtivo quando a gente fala das emoções. Porque, por exemplo, uma emoção tipo a ansiedade deixa a gente no futuro. E aí a gente não faz o que precisa ser feito agora, no presente, para garantir que o futuro vai ser melhor. Ou então você fica remoendo coisas do passado, ressentimento. Então, se você fala daquilo, você traz a emoção de baixo para cima e você volta para o presente. Então, melhora a sua concentração, melhora as suas ações, seu comportamento, né? Você falar com outras pessoas faz você também perceber que pode ver aquela situação com outros olhos, outra perspectiva, outra visão. Às vezes, a gente acha que só aquela visão que a gente tem é que é uma opção, que é uma solução. E existem N outras formas de enxergar a mesma coisa. Ok? Então, ajuda a normalizar. Os cuidados com a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E evita, inclusive, que a gente perca amizades, que a gente perca empregos, se a gente sabe lidar melhor com essas emoções e voltar para o nosso prumo. Compartilhar as vulnerabilidades e para receber apoio e orientação. Você não está sozinho nessa. Nós não vivemos sozinhos, nós nascemos numa comunidade. E uma pessoa doente afeta a comunidade toda. Uma fruta adoecida, uma fruta podre na fruteira, interfere em todas as outras. Então, é importante a gente também ter esse senso de coletividade e de trazer as pessoas, acolher as pessoas e também deixar as pessoas cuidarem da gente. Também é difícil isso, né, gente? Então, não existe emoções ruins, elas servem para passar um recado. Tenha as suas emoções como um amigo. Imaginem vocês que é um amigo que está do seu lado dizendo assim, alerta, presta atenção nisso. Se você não prestar atenção nisso, isso pode piorar. E é um amigo cuidadoso, ele não está ali para te deixar sofrer. As emoções elas não estão ali para que você sofra com elas. Elas estão ali para que você tome alguma atitude. Para que você perceba o que está acontecendo em volta e lide com o que está acontecendo por dentro. Já falei que a gente tem, né, N registros negativos, né, até de punição, de falar das emoções, como você é fraco,
tá chorando, engole o choro. Você não pode, né? Não tem espaço desde criança para a gente expor as nossas emoções. E a gente aprende a rejeitar a dor. E é importante perceber essa dor, porque a gente precisa ver o que está causando essa dor. E o impacto da emoção não é cuidar da dor, é cuidar do que está causando a dor. Então, é mais profundo, é cavar um buraco e mostrar mais essa emoção para que ela venha à tona e mostre para a gente o que está acontecendo. E como a gente acho que já falei isso também, está repetitivo, como a gente já construiu isso ao longo da nossa vida toda, é importante a gente construir um outro caminho agora. O caminho trazendo a consciência, trazendo as emoções à luz, tirando os véus que estão tampando as emoções para que a gente veja o que elas estão querendo dizer para a gente. Esse caminho, gente, o Alexandre vai falar disso, dessa plasticidade da mente, ele é construído. Não interessa a idade, não interessa a época, não interessa o que você está vivendo. A gente molda a nossa mente. A gente tem isso como uma ferramenta importante que a gente não usa, tá? Então, eu convido vocês para a primeira emoção que eu quero apresentar para vocês. A primeira emoção, que é a compaixão. Um ser humano chega perto de você, se expõe, e você tem a compaixão. É um sentimento piedoso, né? Você quer ajudar aquela pessoa. Você acolhe e quer ajudar. Agora convido você a ter compaixão. Porque a gente faz isso com o outro. E quando que a gente faz isso com a gente? Imagine que você é seu melhor amigo. Então tenha compaixão com você. Você vai escutar um amigo dizendo o que está acontecendo, as turbulências que estão acontecendo na vida dele, e você? Qual momento você vai parar para ouvir você mesmo? E o sentimento de compaixão, ele é fabuloso, porque ele é um sentimento de receber, de acolher e de doar. A gente faz isso para os outros. Agora, imagina que maravilha você fazer isso para você. Você se acolher e se doar para cuidar de você. É desafiador, porque a gente tem uma crença de que a gente tem que ser perfeito o tempo inteiro. A gente não pode falhar, não pode errar, não pode desapontar. Mas se você acolhe você no colo, você tem mais chances de se orientar, de achar o eixo novamente e de seguir em frente. Se não eu, quem será por mim? Se não agora, quando? Não tem mais ninguém que tenha a capacidade de organizar a mente de vocês, as emoções de vocês. Não tem mais ninguém. Um terapeuta, um psicólogo, ele vai trazer as coisas à tona, mas não vai ser ele que vai dizer e ele que vai elaborar isso. É a sua mente, é você com você mesmo que vai resolver isso. Porque a gente pode te mostrar, a gente pode mostrar o que está acontecendo e você resolver que não quer ver. Ou então você pode criar coisas que não existem e aquilo cria e cresce dentro da cabeça da gente, igual o colega estava falando mais cedo no café, ele levantou, mas ele estava expondo isso, que ele criou imagens na cabeça dele e elas ficam reais. E se eu quiser, eu crio a imagem que eu quero. E fico naquele caminho. Ok? Então, a minha proposta aqui é para que vocês parem um pouquinho e pensem nisso. Manual. Eu fiz um manual de como lidar com as emoções quando ela aparece. Gente, não aparece uma só, aparece mais de uma, aparecem juntas. Mas é importante, inclusive, que você perceba qual delas é a mais importante naquele momento. Né? Por exemplo, o arrependimento vem junto com o fracasso, vem junto com a tristeza, vem junto com o desapontamento, mas qual dessas emoções é a que está querendo me dar um recado principal? Então, o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer
que você está sentindo aquelas emoções. Então, eu viajei e cheguei em casa, deixei as minhas filhas 15 dias sozinhas em casa. Quando eu cheguei a casa, estava uma bagunça. E eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva. Não queria ver a cara delas, não queria conversar com elas. E fiquei cuspindo marimbondo. Não é possível. Não arrumou a casa, não limpou a caixa de areia dos gatos. Eu fiquei injuriada. Cheguei em casa, queria tomar um banho, o banheiro estava daquele jeito. Eu falei assim, caramba, o que essa raiva quer me dizer? Que não adianta, no momento da raiva, eu me direcionar para as minhas filhas e cuspir os marimbondos em cima delas. Não, isso não vai resolver a minha raiva e vai piorar o meu relacionamento com elas. Que são pessoas que eu prezo ter bom relacionamento. Assim como eu não quero que elas fiquem cuspindo marimbondo em mim quando elas ficarem com raiva. Que culpa tenho eu se elas estão com raiva? A raiva é do outro. Então, a sua raiva é sua. E o que ela está querendo te dizer? E aí eu me fiz a pergunta. Primeiro, eu reconheci que eu estava com raiva. É muito difícil eu sentir raiva, gente. Eu sou daquelas que passa pano quente, que deixa passar, dá uma boiada para não entrar numa briga, bem mansa. Mas quando eu fiquei com raiva, eu falei, o que essa raiva está querendo me dizer? Que eu tenho que considerar as coisas mais anteriores a isso. Ela me chamou a atenção de que eu não sou uma boa mãe. Como assim você não é uma boa mãe? Que eu preciso ter uma ação mais eficaz ao ensinar o porquê é importante ter zelo com a casa. Não é porque elas não fizeram, é porque eu não ensinei o que eu acho que eu deveria ter ensinado. E aí aquilo vem à tona e eu fico enfurecida. E aí o que a raiva tem para me dizer? O que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Porque cuspir marimbondo em cima delas não vai resolver. Eu tenho que ir lá na base. Então, fiz um projeto de ensinar qual a importância de alimentar bem, qual a importância de ter higiene na casa, que vem para a higiene mental, que vai para a higiene das ações. Uma coisa muito mais profunda. E sem ser no momento da cólera. E é todo dia alimentando aquilo de maneira que elas nem estão sabendo que eu estou ali cuidando dessa relação com elas e dessa falha que eu identifiquei que me deixou com raiva. Então, a gente vai lá na raiz do que está provocando aquilo. Embora a raiva seja minha. Né? Então, você reconhece... Você aceita que em qualquer situação como essa, qualquer ser humano sentiria raiva também. Não é um problema meu. A emoção não é o que eu sou. A emoção é o que eu estou sentindo. A emoção não me define enquanto ser. Ela me define enquanto aquele momento, aquela situação, o que eu preciso fazer diante dela. Tá? Aí eu respeito. Porque ela é uma amiga, ela é uma aliada, ela veio para me dizer o recado de que eu preciso orientar melhor, ter estratégias mais evoluídas para relacionar com as minhas filhas. Eu vou agradecer que ela veio, porque se eu não sinto a raiva igual eu senti, eu não vou perceber que eu preciso reagir melhor com as minhas filhas, que eu preciso me programar melhor, ensinar melhor, passar de novo a tabuada, que não ficou bem passada. Então, eu agradeço que ela está ali, que ela veio. Foi horrível, o coração fica acelerado, você quer sacudir a menina, balançar a cabecinha dela. Mas e aí? O que você vai fazer de eficiência para isso? Respira fundo e vai procurar os recursos que você precisa para sanar aquilo que você identificou. E aí você vai usar. Você vai utilizar a raiva a seu favor. Então, eu fiz um cronograma do que eu queria falar para elas, não falei de cara,
E cada semana eu falo uma coisinha. Olha, quando a gente deixa a cozinha limpa, a gente chega para fazer um almoço, é outra história. Olha a satisfação que a gente tem, olha o controle, a sensação de que a gente está no controle, que não é a casa que está controlando a vida da gente, não são as coisas em volta que nos controlam. Então, tem muito por trás das emoções. E essa é a proposta: reconhecer, aceitar, respeitar, agradecer e utilizar. Gente, não é fácil. A gente está acostumado, em vez de fazer esses 5 passos, embrulhar e jogar no lixo. Às vezes não é nem na caixinha, no lixo, né? Mas a nossa mente tem essa plasticidade de criar um caminho novo. E são 2 maneiras de criar o caminho. Você tem que ir fazendo até criar o caminho novo. Pensa numa trilha, numa floresta. Se você passou anos a fio naquela trilha, ela está toda moldada, pronta. Você pode ficar 1 mês sem passar lá, que quando você voltar, ela está lá. É assim que a gente fez com as emoções desde criança, guardou na caixinha. Agora eu quero criar uma trilha nova. Eu quero aplicar isso. Não vai ser a primeira vez. A primeira vez você vai chegar com o facão e vai ficar ceifando, vai criar um caminho novo. Aí você volta no outro dia, o mato já cresceu de novo. Aí você fala assim, não, mas eu quero esse caminho novo agora. Não é fácil criar um caminho novo, mas é possível. Se você começar a passar por ele mais vezes e deixar o outro de lado. O cérebro é riquíssimo, a mente consegue fazer isso. Isso chama treinamento, disciplina. E você tem que saber onde você quer chegar. Eu quero me envolver com as emoções, eu quero entender por que eu estou sentindo isso e eu quero agir a meu favor. Eu quero voltar para o meu eixo. Eu estou no meu eixo. Veio uma emoção, eu fiquei capenga. Volto para o meu eixo. Veio outra emoção, fiquei capenga. Volto para o meu eixo. Porque no meu eixo eu consigo agir melhor, falar melhor, ter melhores resultados e conturbar menos o ambiente. Não só a mim, mas também o ambiente. Certo? Então, reconhecer e identificar diante da conturbação quais são as emoções que estão presentes e qual delas é a mais forte. Qual emoção eu estou sentindo? Cria um diálogo com ela. Né? Aceita. Experimente aceitar que seja natural a presença dessa emoção nessa situação. É natural você receber uma notícia da morte de alguém, igual o colega comentou, e ficar triste. É natural. Por mais que você esteja no meio de um campeonato, igual, vou usar o seu exemplo, se você me permite, no meio do campeonato, você vai ficar triste. Né? A tristeza está dizendo o quê para você? Que você precisa se recolher, você precisa lidar com aquela situação com você mesmo, que não é para você ficar se expondo. A tristeza é um recolhimento para você elaborar aquela emoção que você está sentindo. Né? E evite julgamentos. Ah, não, mas eu errei de novo. Ah, não é possível, arrependi, errei de novo. Evite julgamentos. Você não é o seu sentimento. Você está sentindo aquilo para ter um caminho, uma orientação a seguir. Ok? Respeite como a sua aliada e um amigo de advertindo o que precisa ser feito. Qual é a consideração que ela faz? Você vai ter que perguntar para ela. Você vai criar um canal de diálogo com ela. Ei, sentimento, tudo bom? Nossa, que bom que você está presente. Muito obrigado por você existir, porque você está me dizendo uma coisa importante que eu não estava vendo. Por isso que você ficou tão exacerbado, né? E o que você está querendo me dizer? Agradeça o seu sentimento por ele ser fiel a você. Que por mais que você ignore ele, ele não vai embora. Ele não vai embora. Né? Agradeça que ele está sendo ali fiel, amigo mesmo. Olha, você está com raiva de novo. Você ainda não fez aquilo que você disse que ia fazer com as suas meninas. Elas continuam sem agir. Continua precisando retocar aquele muro que você achou que estava construído e não está.
E aí você vai utilizar e você vai buscar as ferramentas para isso. Parece simples, mas... Localizar que tinha uma parcela de culpa. Eu vou chamar de parcela de culpa da sua parte. E isso, você conseguiu, a partir daí, traçar esses seus passos. E se nesse momento, dessa situação, dessa raiva, você não conseguisse, então, realmente o erro foi só dessa pessoa, dessa situação. Você conseguiria manter esses mesmos passos? Perfeito. Eu sei que a gente está falando da questão da gente, não é o outro em si. Mas como trabalhar isso, entendeu? Porque às vezes você identifica quando é da outra pessoa, e aí você esquece, você passa aí, você deu um passo atrás e viu, mas não reconhecer, né? E aí, como que a gente, né, diante dessa situação, Maravilhoso. Maravilhosa a sua colocação. Ela me permite pular direto para a raiva, para a gente entender como agir, né? E o que a raiva está querendo dizer para a gente? A raiva está querendo dizer para a gente que a nossa felicidade ela está ameaçada. Não interessa se é uma falha minha ou se é do outro. O que interessa é que a minha felicidade está sendo ameaçada. E eu vou defender com unhas e dentes. Eu não preciso agredir o outro para resolver. Mas eu preciso identificar o que me ofendeu. Né? Gente, os sentimentos são coisas de contexto. Né? Se você explicar melhor o contexto, né, sem querer se expor, não precisa se expor. Mas quando a gente entende o contexto, é que o recado vem. O recado não é único para cada situação. Ele é único para cada situação, ele não é único para qualquer situação. Porque são várias situações que trazem para a gente as emoções. Mas nessa situação específica, que foi um erro do outro, vamos chamar assim, foi uma falha do outro, não foi minha. Mas essa falha do outro está ameaçando a minha felicidade. E o que você faz quando uma coisa está ameaçando a sua felicidade? O que você pode fazer? O que você precisa fazer para proteger a sua felicidade? É isso que você precisa fazer. Fica claro? Alguém quer dar um contexto para isso? Reconhecer que você está com raiva. É. Reconhecimento é reconhecer que você está sentindo emoção e não que ela é culpa sua. Não interessa se ela é culpa sua ou do outro. Da emoção. Perfeito. É reconhecer que se foi você, se foi o outro, se foi uma situação, foi uma chuva, ninguém tem culpa. O que interessa é o que você vai fazer com aquilo. Que está ali te remoendo, te conturbando, te tirando do eixo. O que você vai fazer com isso? E é como você vai resolver isso que traz o equilíbrio. Quando você reconhece, você já estava contigo da emoção. Para me impulsionar para a ação. Eu não quero sentir aquela raiva de novo. Eu fiquei em cólera. Eu fiquei enfurecida. Eu não quis 15 dias sem ver as minhas filhas, eu não queria dar um abraço nelas, eu não queria ver a cara delas. E são as pessoas que me dão sentido à vida. Entende? Você poderia enxergar que a culpa era delas. Nossa, eu fiquei com raiva porque elas deixaram a casa suja. Eu podia decidir que era isso, mas o que eu ia fazer? Mas o sentimento é meu. Eu não quis abraçar a culpa. Eu quis entender o que eu estava sentindo e o que eu poderia fazer. No momento que eu senti, não é assumir uma culpa, é sentir que o que elas precisavam para agir diferente é que eu cuidasse delas. Eu não preciso nem chegar na culpa.
Eu não preciso achar que eu estou culpada. Isso já foi um julgamento meu, que é um processo da culpa, de seguir uma regra, que eu tinha que ser uma boa... Eu só posso ser uma boa mãe se eu ensinar como cuidar da casa. Isso é uma regra que eu pus para mim. Mas eu posso mudar essa regra, olha que legal. Mas para nós mães, é pouquinho, né? Falar. Mas que a gente já é investido de culpa, né? Aí você detecta que a culpa é sua. Aí, ó, o marido vai adorar. Saber isso. Culpa. Eu não posso esse homem, não. Eu sou mãe, faço o meu melhor. Se vocês não aprenderem, a culpa não é minha. Mas olha que interessante essa colocação, gente. Olha as emoções que a gente mais vive, né? Raiva, culpa. Culpa. O que a culpa quer dizer? Que existe uma regra pessoal que está sendo violada. Ninguém está vendo. Só você. É você com a regra que você estipulou na sua cabeça. Então, se você fala, olha, eu tinha que ensinar e eu ensinei. Se você não aprendeu, aí já é um problema seu. Tá certo. A incongruência vem quando você fala isso, mas não sente. Você sente que ainda devia fazer alguma coisa. E existe uma forma nas relações das pessoas que é muito importante. A gente tem que estabelecer relações afetivas com as pessoas. Como assim, Raiz? Afetivas e não de obrigação. Uma relação de obrigação, ela já me obriga a fazer o que eu não quero. Ela já me dá culpa. E a gente aqui, mineiros, eu não sei se são todos mineiros, a gente é forte nisso, né? Eu devo favor para minha mãe, eu devo favor para o meu pai. Né? Qual é o propósito da família? O propósito da família é criar filhos para o mundo, filhos autônomos, que deem conta da própria vida. Então, o nosso propósito da família mineira é cuidar os filhos para cuidar da gente depois. Então, a gente já cria laços de obrigação com as pessoas. Quando eu escolho um companheiro, uma pessoa para fazer parceria na vida comigo, eu não quero a obrigação dela comigo. Eu quero o amor dela. Quero o interesse e a vontade dessa pessoa de ficar comigo. Agora, se eu já fico fazendo um jogo, então eu vou te dar isso para você me dar aquilo, para não sei o quê. Esse jogo de obrigação não é uma boa relação. Isso é desafiador. A gente foi criado para obedecer. Mas obedecer, gente, é enquanto a gente é criança. Enquanto a gente está ali sendo orientado por quem a gente acredita que está orientando bem a gente. Está fazendo papel. Viramos adultos, a regra é outra. É cada um tem que dar conta de si. E quando a gente sente essa culpa, o fulano não aprendeu, é porque a gente não está acreditando na competência do outro. Porque pensa bem, eu não mando no pensamento do outro. Alguém manda no meu pensamento? Ninguém manda no meu pensamento. Você pode falar, teve uma época da minha vida que eu morei com a minha sogra. Eu vendi o apartamento, comprei um lote para construir uma casa e eu fui morar com a sogra. E ela falava, você tem que fazer isso, 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 isso. E eu falava assim, E ia lá e fazia o que eu queria. Aí ela vinha e reclamava, essa Raíssa é cabeça dura, não faz as coisas que a gente fala. Eu não sentia obrigação de fazer o que ela estava me falando. E eu só vou fazer o que eu quero. Se eu achar certo. Gente, é assim com o adolescente. Por que a gente fica brigando com eles? Desliga esse telefone, vai dormir, sai da internet. Porque a gente só faz o que a gente quer. Aquilo que a gente vai fazer tem que fazer sentido. Tem que sentir. Então, para que eu estou gastando tempo pensando no que o outro está pensando de mim? O que eu vou fazer para o outro me aceitar?
Se aceita primeiro. Entenda as suas falhas, entenda o que você pode fazer como recurso para melhorar você mesmo. E se o outro gostar, bem, se não gostar, você não manda no pensamento, no sentimento do outro. Falo isso para as minhas filhas quando elas chegam injuriadas em casa e falam assim: mãe, fulana não quer mais conversar comigo. Eu falo assim: mas você tem que respeitar. Mas ela não é mais minha amiga. Eu falei assim, gente, a gente vai passar isso o resto da vida. A gente não tem que agradar todo mundo. Mas se você conseguir se agradar, entender o que te apraz, o que te traz para o eixo, se o outro gostar, maravilha. Se não gostar, sinto muito. Faz sentido, gente? Faz sentido? Né? Então, o que a culpa quer dizer? Ela quer te dizer que você está quebrando uma regra que você definiu. E essas regras são a gente que põe. A gente escolhe essas regras. Ou elas vêm dos pais. Se você perguntar assim, eu acho que eu não sou uma boa mãe porque eu não ensinei as minhas filhas a cuidar da casa. Aí eu vou pesquisar por que eu não sou uma boa mãe, porque a minha mãe só dormia depois que a louça estivesse limpa e não tivesse roupa no varal. A casa tinha que estar um brinco. Então eu tenho uma referência de que ser boa mãe é isso. Mas na minha vida isso cabe. Na minha rotina essa regra cabe. Puxa, minha mãe tinha empregado. E aí? As minhas meninas não me ajudam, né? E aí? Isso não vai ser uma regra. A minha regra vai ser, eu vou fazer quando eu tiver tempo, quando eu puder, quando eu quiser. E aí eu me livro daquela culpa. E aquela culpa, às vezes a culpa vem de fora. Você está achando que você decidiu aquela regra? Não, alguém colocou na sua cabeça. E alguém que você deu muito valor. Pai, mãe, alguém que te criou. E você nem parou para pensar se aquela regra é importante para você e se ela é viável mantê-la. E aí você fica no ciclo de culpa sem entender por quê. E aí você pensa, é adequado reformular essa regra? Se é adequado, qual vai ser a regra que eu vou substituir? Qual vai ser a regra que eu vou colocar? Sim, mãe, eu só tenho mais 2 anos. Eu falei assim, você só tem mais 2 anos. Você só tem mais 2 anos. Você adquiriu os recursos que você precisava? Porque eu estou tirando do meu bolso. Estou gastando meu suor trabalhando para te dar tudo. Daqui a pouco, minha filha, vai com as suas pernas. Você está aproveitando ou você está na internet gastando seu tempo? Agora, se a pessoa já cresce sabendo disso, ela se organiza para se mexer. E você acredita na competência dela. Vai assim, olha, até os 24 eu fiz o que eu podia, depois, paciência. Eu também não mando na cabeça delas. Eu falo para elas, vocês são minhas filhas, mas a vida é sua. Se você quiser varar a noite maratonando na internet, o problema vai ser a sua vida no dia seguinte. A minha não, a minha eu vou levantar, eu vou dormir, eu vou correr, vou trabalhar. Então é cada um que tem que aprender a se cuidar de si. Mas dê as ferramentas, certo? Alguma outra emoção vocês querem passar aqui? Fala outra. Deixa eu ver se eu tenho. Tristeza, recolhimento. Paixão eu não pus, né? Maldade. Maldade. Mas vamos lá, paixão. Isso aí não é uma menina do ser humano. Isso vai dar pano pra manga. Vamos lá. Eu não trouxe a paixão, mas vamos falar dela. Paixão. Você botar o coleguinha na fogueira, hein? Paixão. O que a paixão quer dizer?
Por que a paixão é perigosa? A paixão cega, né? A paixão cega, né? A paixão cega. O que você quer falar da paixão, Alexandre? É um karma. É um karma. Ah, entendi, gente. Ele já está entrando com a palestra dele. Eu vou deixar você falar então, hein, Alexandre? Diga. Uhum. Uhum. Sim. Tá vendo? Ô, tá vendo, Lu? Existem outras formas de utilizar o sentimento de paixão. Existem outras formas da gente utilizar o sentimento de paixão. Né? Medo. Medo, você tem que saber o medo de quê? Né? O medo sempre vem acompanhado de outra emoção, porque o medo é uma coisa muito primária. A gente nasce com ele. E ele é de um contexto imediato. Gente, é importantíssimo sentir medo. Porque é defesa, é proteção. Se você sabe que a panela está quente, você não vai pôr a mão lá dentro. Então, você tem que ter medo da panela. Você tem que ter medo das coisas para você se prevenir, se precaver. Não é para te limitar. Não é para te tolir. Mas é para você prevenir, se organizar, se proteger. Alegria é uma expansão, né? Você não se contém, você não está dentro de você mais. Você sai. O que ela está querendo te dizer? Que é importante você ter esses momentos de liberdade, de poder se expandir, né? Porque a maioria dos sentimentos só tolhe, só fecha a gente, né? A raiva a gente já falou, a tristeza é um recolhimento, também é uma defesa, né? A aversão é o que te incomoda naquela pessoa, ou naquela ação, ou naquele alimento que não te está fazendo bem. Então, te mostra que você precisa escolher a sua posição. É um alimento que está te dando nojo, você não vai comer. Você está tendo aversão a uma pessoa, por quê? Que está tendo aversão a ela? Porque ela está falando umas verdades que eu não quero ouvir, ou porque ela tem alguns defeitos que eu também tenho. Ué, se ela tem alguns defeitos que eu também tenho, quais são esses defeitos? O que eu posso fazer para melhorar? Aí você já utilizou a seu favor. Ok? Como recurso. Culpa, ciúme. Ciúme é mais um sentimento de felicidade ameaçada. Se eu estou sentindo ciúme, seja de coisas, de pessoas, da forma com que o outro utiliza o tempo dele, significa que a forma que o outro está utilizando o tempo dele está ameaçando a minha felicidade. Eu não vou ficar julgando a culpa no outro. Eu vou virar e falar assim, olha, se o tempo do outro está sendo gasto para coisas que não estão me deixando feliz, vou incorporar outro tempo. Querido, que tal um jantarzinho toda quarta? Vamos garantir o nosso tempo? Porque eu estou sentindo falta de ter mais tempo. Estou sentindo que está ameaçado o nosso relacionamento, que está precisando. Molhar, nutrir, regar. Né? Não é ficar, você faz isso, você faz aquilo. É o que você pode fazer com aquilo que está querendo te dizer. Mágoa. Mágoa das relações interpessoais. Mágoa é aquele sentimento que a gente tem que a gente não é bom o bastante para o outro gostar de mim. Olha como é forte isso, gente. Fulano me magoou. Mas então fulano não pode falar o que ele pensa? Porque o que ele fala me magoa? Me magoa por quê? E o que eu posso fazer? Me fortalecer. E não ficar muito preocupado com o que os outros vão falar de mim.
Na vergonha, gente. Chegamos na vergonha. Eu já vou terminando, hein? Já deu 1 hora e vou só concluir. Né? O medo do julgamento do outro, vergonha. O que vão falar de mim? O que a vergonha está querendo me dizer? Se eu estou com vergonha da minha roupa, eu estou com vergonha do meu corpo, do meu cabelo, ou de uma ação que eu fiz, que eu achei que era justa, bela e boa, mas de repente fulano achou que eu fui cruel. O que ele achou é um problema dele. É importante eu saber de mim. O julgamento, a vergonha vem quando eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Significa que eu estou dando mais atenção ao que o outro pensa de mim do que o que eu mesma penso. Isso é justo? Né? Então, se eu sei o que eu penso, se eu sei como eu acredito, se eu faço o que eu acredito, eu não vou ter vergonha. Eu tenho vergonha porque eu quero controlar o outro. Eu quero que o outro me aceite. Quero que o outro me acolha. Então, primeiro eu tenho que pensar em mim, me colocar no meu eixo. Eu tenho vergonha do que eu fiz? Por quê? Porque eu queria que fulano gostasse de mim, porque eu queria ser aceito naquele grupo, porque eu queria que o meu chefe me reconhecesse. Então, eu não posso agir assim, eu não posso agir assado, porque eu vou estar sempre com medo do julgamento do outro. Mas e o que você pensa? O que você acha certo? A gente tem que ser coerente com o que a gente pensa. Toda vez que a gente desvia do que a gente pensa, a gente cai em outro sentimento. Culpa. Culpa. Na hora de falar culpa, a gente fala assim, eu, né? Quem não tem? O dia inteiro aparece, né? Vergonha. Vergonha de quê? Pergunta, vergonha de quê? E por quê? Porque... No caso de um comportamento impulsivo, é muito meu caso, eu sou impulsiva. Aí depois eu arrependo do ato, entende? Aham. Arrependimento. E tal. Aí eu fico na dúvida, eu tenho que controlar o meu impulso da próxima vez que eu não errar? Porque senão eu vou de novo ser impulsiva e vou ter culpa, vergonha, essas coisas. Ai, Lu, pergunta, reconhece o sentimento primeiro. É arrependimento ou é culpa? É arrependimento? Eu vi que eu fiz errado. Aham. Primeiro, dói. Ninguém quer errar nessa vida, gente. A gente tem sempre boas intenções e a gente não quer errar. Errar é humilhante, né? É fracasso. Ninguém quer errar. Mas eu pergunto a vocês, é possível viver sem errar? Então acredita, aceita que errou. Entenda que em algum grau, em algum momento, você vai errar e vai falhar. É natural do ser humano. E o que você errou? No que você errou? Se é um arrependimento, eu poderia ter evitado. Olha o que o sentimento de arrependimento te traz, que você poderia ter evitado. Como? É a próxima pergunta. Uma atitude diferente. Qual atitude? O que você precisa treinar hoje para quando acontecer de novo, ter uma reação diferente. Pegou o recado? Entende? Vou contar um caso meu, ok? Meu tablet quebrou. Meu iPad quebrou. A Apple me dá... ela recebe o meu iPad e me dá outro em troca, se eu pagar R$3.000. Ah, mas o meu iPad é de 6ª geração, agora já tem a 9ª geração e bibibi bobobó. Ok? Ah, não, mas eu vou passar R$3.000 num iPad antigo. Vou pegar mais 2.000 e vou pegar um novo. Ok? Tá.
Não dei o meu iPad para a Apple, fiquei com ele em casa e comprei um novo. Arrependimento. O novo que eu comprei não tem chip. O antigo tinha chip. Onde eu tivesse tinha internet. Esse não tem chip. Então eu dependo da internet dos lugares. Não tem como eu enfiar um chip nele. Arrependi. Gastei R$2.000 a mais para ter o status de ter um iPad mais moderno. Aí, o que o arrependimento faz? Eu poderia ter evitado. Raíssa, antes de comprar qualquer coisa, custo-benefício e não vaidade. Entende? Foi o recado que eu recebi. Para mim foi desse jeito. Para você vai ser de outro. Também não tem regra a seguir. O recado que você vai recolher daquela sentimento é o que você consegue ver. Entende? Não tem certo ou errado. É o que você identificou e você vai ter que agir. Dá bom, da próxima vez. Até hoje eu olho para o iPad e falo, caramba, eu ainda posso fazer. E aí, você está utilizando o seu sentimento. Enquanto eu olho e arrependo, eu ainda não utilizei o sentimento, ele continua aqui na minha cabeça. Arrependida, arrependida. Entendeu? Deu para entender, gente? Tem um arrependimento, por exemplo, teve um comportamento inadequado em determinada situação, brigou com quem não deveria brigar, ou qualquer coisa, até situação de festa, a pessoa bebeu e fez. Tipo assim, correndo fora da população do futuro. Mas para não reviver aquela situação no passado, olha, aquele comportamento lá atrás, faz 20 anos, né? Isso não continuar, tipo assim, vira e mexe, volta um pouquinho. Qual seria? Pensa, seria o arrependimento? É a culpa. Culpa de quê? Pensa. Vem tudo junto. Mas qual que é o sentimento que está martelando aí, que está brilhando? Fala assim, sou eu. Qual que é? Nessa situação, qual que é? Seria a culpa. Culpa. Tipo assim, arrependeu. Deveria ter feito alguma coisa que não fez. E a culpa fez alguma coisa que não deveria ter feito. Exatamente. Se eu não deveria ter feito, o que eu deveria ter feito? E como que hoje eu não posso mudar o que aconteceu? Certo? Eu posso até mudar, neurolinguisticamente falando, eu posso mudar isso na minha cabeça. Isso é um tratamento. Ok? Eu tenho ferramentas para mudar isso em você e você seguir em frente. Isso é no consultório. Mas na vida prática, o que você pode fazer? Você vai pensar no que você não tinha de recursos naquela época, que foi por isso que você cometeu aquela falha, aquele engano. E o que você tem hoje, ou quais recursos você precisa hoje para não cair naquela falha de novo. Porque passou. Mas e daqui para frente? Então eu não posso beber porque eu tô com medo de fazer a mesma coisa de novo. Você não pode beber quanto? Posso beber um pouquinho, não precisa beber muito. Então você conversa com você, negocia com você. Se você não antecipa isso, você vai cair no mesmo erro de novo. E você não utilizou a culpa a seu favor. Tá claro? Tá clareando, gente? Né? Então, arrependimento. Então, eu vou resumir aqui, ó. Não queremos eliminar as emoções. Precisamos delas para melhorar nosso bem-estar, nossas convivências e também para adquirir habilidades, comportamentos úteis e desejáveis para atingir nossos objetivos. Pergunte. Eu acho que a contribuição, aquele modelo que você fez, voltando ali, independente da raiva de ser de outra pessoa, de você colocar um... Eu pus... Distribui para mim, Lu. Eu trouxe a cola para vocês. Vocês vão levar para casa. Eu quero ver vocês treinando. Fala. É você colocar o seguinte:
montar até 20. Isso tem me ajudado muito. Antes daquele primeiro início lá, na situação da conta até 20, nem é 10 não. Uhum. Por exemplo, por exemplo. Você sabe, já pega embora. Isso é um recurso importante. Mas prestem atenção, esse recurso não te tira o sentimento que te causou aquilo. O fato aconteceu. Quando você respira, você toma consciência de novo para si. Maravilhoso esse recurso. Mas você tem que pensar por que o outro está te irritando. Por que numa situação de trânsito a gente fica muito irritado? A gente já está irritado com as coisas. A gente leva uma vida muito atropelada, né, gente? A gente sai do foco da gente o tempo inteiro e a gente acha que o outro tinha que dar licença para eu passar. É quase isso, né? Como assim? A gente vive tão ansioso, tão agitado, que a gente não identifica que são 30 segundos para uma pessoa sair do carro, fechar a porta e o carro arrancar. A gente acha que perdeu a hora, o dia, naqueles 30 segundos, né? Então, serve para você pensar que nível de estresse você quer viver. Eu vou deixar isso me afetar? Traz para você. Não estou querendo que vocês criem culpa. Não é isso. Mas é usar a seu favor. E se levar o desaforo para casa? Porque não briga de trânsito. Quando a gente não briga, ele leva o desaforo. Mentira. Engoliu o sapo. Por não ter. Liberado. Mas você pode fechar o vidro e gritar: filho da... Vai no lugar. Entendeu? Mas o mais importante nessa situação é você entender o que te causou isso. Né? Você está irritado com o quê? Com um ser humano que pode parecer, você está imaginando que ele fez aquilo de propósito? Ele te fechou para te deixar para trás? Ou ele te fechou porque ele está com muita pressa? Ou ele te fechou porque às vezes tem alguém passando mal no carro? E você está falando assim, ela entrou na minha frente só para atrapalhar a minha vida. É real? As pessoas entram com o carro na sua frente para atrapalhar a sua vida? Fala sério, gente. Eu entro na sua frente porque eu quero passar. Eu não quero te atrapalhar. Então, às vezes, você está levando marimbondo que não é seu para casa. Então, o que te traz? Pensa, isso é meu ou é do outro? Se é do outro, leva. Cada um carrega a sua mochila. Mas quando a gente está no shopping, para o eu xinga ela. Parece que a gente está devendo ela carro, mas é agressivo. Aí o mais tem. A gente não é na vida real. Agora pensa, gente, nós somos seres humanos. A gente precisa viver em sociedade. Né? A gente não nasceu para ser ermitão, para ficar isolado. Né? A comida que está ali na mesa foi plantada por alguém, não foi por mim. Certo? Eu já dependo do outro para viver. Então, eu tenho que estabelecer boas relações com as pessoas. Seja o nível que a pessoa estiver. Eu preciso delas. Não devo favor nem obrigação, mas eu preciso. Então, a gente precisa aprender a viver em comunidade. E se o outro não faz, também, mais uma vez, é um problema do outro. O que eu posso fazer, principalmente por mim? Pensamento, emoção, comportamento tem a ver com você. Para de ficar dizendo que é do outro. O que é do outro é ele que se resolva. O que é seu, você resolve. Ok? É a prática, vocês vão precisar praticar, pode guardar aí no bolsinho, né? Pode usar. À medida que você vai praticando, você vai criando aquele caminho, tá?
outra coisa importante. A gente tem 4 estágios do aprendizado. 4 estágios. Primeiro é quando a gente não conhece e a gente não faz. Eu apresentei para vocês aqui uma proposta que vocês não conheciam. Tinha como vocês, tem condições de vocês lidarem com a emoção sem conhecer esse processo? O que o cérebro não conhece, ele não vê. Ok? Agora vocês já sabem. Maravilha, o cérebro já conhece. Conhece, mas não sabe aplicar. Então precisa de treinamento. Então vocês vão para a segunda fase da absorção. Você já conhece, mas ainda não sabe fazer. Então você tem que treinar. Você só vai aprender treinando. A terceira fase do aprendizado é quando você já conhece e já sabe fazer. Maravilha, cheguei em casa, bateu raiva, perguntei o que é raiva, o que você quer de mim, muito obrigada por você permanecer aqui, eu vou te utilizar a meu favor. Ok, fiz voluntariamente. O 4º estágio é esse que a gente faz julgando as emoções na caixinha, sem pensar. A emoção vem, você não pensa, você esconde ela. Então, o 4º estágio de você aprender a lidar com as emoções é aquele que você, sem perguntar para a emoção, você já identificou o que você tem que fazer. Então, você tem que passar por esse estágio. Vocês subiram o primeiro degrau hoje, passaram pelo estágio de compreender uma forma. Existem outras, mas é um modelo de lidar com as emoções. O 2º estágio é aplicar. O 3º estágio é treinar. O 3º estágio é aplicar consciente. Para, Raíssa, para agora e pensa nisso. 4º estágio, você não vai precisar pensar mais. Vem automático, igual a gente joga na caixinha. Pegaram? Um passo mais avançado é você escolher uma emoção e acessá-la. Alegria, gostei. Fechem os olhos. Fechem os olhos. E põe na mente de vocês uma emoção de alegria, um momento, uma situação de alegria. Junto com essa alegria, que outra emoção vem? Como você se sente de se sentir alegre? Agora, exacerbe essa emoção. Coloca mais cor nessa cena. Coloca mais luz nessa cena. Coloca movimento nessa cena. Coloca emoção nessa cena. Exacerbe essas emoções que vêm junto com essa cena. Agora abram os olhos. Todo mundo sentiu que conturbou? Deu uma abalada no sistema? Não é negativo, é positivo, ok? Mas deu uma abalada? Então, a gente tem a capacidade de mudar o nosso sentimento a hora que a gente quiser. A gente pode treinar para isso. Tá no momento de cólera, tá? Para o que você está fazendo, respira fundo, conta até 10, traz uma emoção à tona diferente, depois você pensa com o eixo equilibrado, o que você vai fazer. Mas não ignora as emoções. Elas são amigas, aliadas, e elas querem dar um recado para vocês, ok? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gostei que vocês fizeram as perguntas ao longo, mas alguém ainda tem alguma pergunta para fazer? Gratidão. Eu tenho a indicação desses livros. Eu usei para fazer a palestra para vocês. Alguns deles são mais aplicáveis, né? Esse aqui é extremamente útil.
Esse daqui também, gente, nem se fala. A coragem de ser imperfeito. Ok? Esse aqui fala de várias situações do mundo interior que a gente pode, com o exemplo do outro, elaborar o nosso. E esses dois de baixo já são mais para quem quer o nível hardcore de estudo. Ok? Mais uma vez agradeço, Thaís, em nome do sindicato e a presença de todos vocês. E já convido vocês para a próxima palestra do Alexandre e também para amanhã a minha palestra sobre exercícios físicos como prática do seu melhor plano de saúde. Ok? Aguardo vocês amanhã. Muito obrigada. Amanhã às 14 horas. Às 14 horas. Ok? Pessoal, um pipi, um café, 2 minutos, volta. 2. Nada, hein? Não. 10. Era 10.